ao vivo. Sejam bem-vindos à nossa terça da DM. Uma terça de feriado, né? Todo mundo curtindo o feriadão aí. Por aqui a gente tá ainda arrumando a semana para produção, trabalhando muito. Afinal, independência se constrói de trabalho, de sacrifícios. E eu abri essa live 3 minutinhos antes mesmo, tá? Do horário normal, que é às 3. Mas para poder enviar os convites, chamar vocês, o Instagram, divulgar aí e mandar para vocês irem entrando. Hoje a live vai ser bem curtinha, porém muito focada, muito objetiva. Peguem já seus caderninhos, suas canetinhas e vamos aprender sobre duas palavrinhas. Oi, Su. Duas palavrinhas que as pessoas confundem muito no mundo empresarial. Elas são sinônimas, andam juntas, porém são coisas completamente diferentes. E hoje a gente vai aprender então sobre a diferença de valor e de preço. Boa tarde, Dani. Como é que tá o feriadão aí? Manda já essa live, clica nesse aviãozinho aí, compartilha para a rede dos seus amigos. Quanto mais gente vier, melhor. Não é mesmo? Como vai, Leozinho? E a família toda, todo mundo bem? Todos esses conteúdos que a gente aborda na terça da DM, eles são importantes para qualquer empreendedor de qualquer setor, tá? São assuntos gerenciais para qualquer setor de empreendimento. E, no meu caso, eu adequo os exemplos dados aqui à confeitaria, porque é onde eu empreendo hoje e onde tem realmente um público muito carente, né, desse tipo de conteúdo. Feriado chato, mas estamos bem, graças a Deus. Para mim também não tá sendo uau, feriado não, é mais um dia de pensar, refletir, um dia de protestar. Acho que brasileiro é muito oba-oba, se distrai com coisas muito fáceis, de se distrair do que deveria realmente estar focado e pensar e questionar, né? Infelizmente a gente como brasileiro tem preguiça de pensar, tem preguiça de reagir. E os bons se omitem e o mal acaba meio que imperando aí, né? Então o país hoje está meio em protestos, né? Contra e a favor. E eu estou aqui pensando como é que eu posso continuar fazendo um trabalho que impacte, que mude vida de pessoas ao meu redor, né? Vai ser muito mais importante do que discutir, bater boca e enfim. Mas o dia lá fora tá muito bonito para aproveitar o feriado. Pega o Leozinho aí, sai um pouquinho com ele, vai passear. Chamaram os amigos de vocês? 3 e 1. Já pegou seu caderninho, Dani? Bom, hoje eu realmente eu não tinha planejado, programado, não estava na minha agenda o feriado de setembro. Eu não tinha me dado conta de que era feriado. Então, segue a nossa agenda de trabalho normal. Semana passada a gente não pôde fazer a live da terça da DM porque eu estava na rua, no horário, resolvendo coisas referentes à Amaroli. Não deu tempo. Então, hoje a gente segue a agenda normal. Vamos lá, então, aprender sobre o que é preço e o que é valor? Prontos? Podemos começar? Vamos lá, então. Carinho, o que é preço, o que é valor? A gente está nas terças de ADM fazendo esse projeto, trazendo conteúdo de empreendedorismo, de gestão, de planejamento, conteúdo de administração para pequenos empreendedores.
E muitas vezes, essas duas palavrinhas, valor e preço, elas causam uma confusão muito grande na cabeça de algumas pessoas. Tanto que a gente percebe a confusão quando elas chegam para a gente e perguntam qual o valor do bolo ou qual o preço. Algumas usam preço, outras usam valor, né? E essas são duas palavras que elas andam juntas, porém elas têm significados e análises completamente diferentes. Então já anota essa frase. O que é preço, Karine? Como que a gente entende preço? De uma forma muito generalista e de uma forma muito resumida, você pode anotar e nunca mais esquecer que preço é o valor quantitativo, a quantidade, né, de dinheiro que o seu cliente vai pagar pelo seu produto. Então, qual é o preço do bolo? Qual é o preço da coxinha? Qual é o preço das máscaras? Qual é o preço do álcool em gel? Qual é o preço da bermuda? Qual é o preço do vestido de casamento? Qual é o preço da televisão, do celular, da Ferrari? O que o cliente vai pagar, o valor quantitativo que o cliente vai pagar, né, é o preço. Bem-vindo, Valério Advogado. Que chique tê-lo aqui, ter a sua presença aqui. Então, ficou claro o que é preço? Preço é tudo que a gente paga para ter um produto ou um serviço. O quanto que você paga de dinheiro para ter esse preço, para ter esse produto, isso é o preço. Mas então, Karine, o que é valor? Valor é uma imagem, valor é uma visão, valor é como o seu público te enxerga o seu produto. Valor é a importância que as pessoas dão para determinado produto, para determinado serviço. Então, por exemplo, eu tenho bolos a partir de R$150. A média geralmente é essa, né? Então, a média mínima de bolos decorados para festa e tal. Então, quanto é que o cliente paga pelo bolo? R$150 em diante. Vai depender de todos os fatores que eu sempre conto aqui para vocês. Vai depender dos materiais de insumo, vai depender dos custos variáveis e fixos, vai depender das horas trabalhadas nesse bolo, vai depender da margem de lucro que a empresa precisa ter em cima desse bolo. Todos esses fatores juntos formam o preço que se paga por um produto, por um serviço, no caso do exemplo que eu dei aqui, um bolo. Mas qual é o valor desse bolo? O valor desse bolo, quem vai dizer é o cliente que vai pagar por ele. Em que sentido? O valor desse bolo vai ser a importância que esse cliente reconhece que ele tem para ele e por que ele escolhe comprar com a Marola em vez de comprar com várias outras pessoas que vendem bolo. Porque aparentemente bolo é tudo igual, o que eu também já mostrei, já provei aqui para vocês que não é verdade. Existe muita diferença. Existem vários métodos de massa, vários sabores, várias combinações e, enfim, uma infinidade de trabalhos a se fazer com um bolo. Então, um bolo não é tudo igual. Mas qual é o valor que esse bolo tem para esse cliente? Por exemplo, é um bolo de casamento? Qual a importância que tem um bolo de casamento? A importância para a noiva, né, que tá aí se organizando para casar, Tamires vai casar. Tamires está aí se organizando para casar, né? E com certeza vai ter bolo. Por que que esse bolo é tão importante para a Tamires e para qualquer outra noiva, né, que esteja se arrumando para casar? Diz aqui para mim também nos comentários por que que um bolo é importante para o seu casamento. E aí a gente tem alguns fatores sociais, né, que dizem assim: casamento sem bolo não é casamento. Festa de casamento, para ser festa, tem que ter bolo. O bolo é o elemento da mesa de doces e da festa de casamento que é o mais esperado. As pessoas só vão embora depois que comem o bolo. Pensa a expectativa das pessoas sobre esse bolo. Todo mundo quer saber qual é o sabor, todo mundo quer ver qual foi a decoração, por que escolheu, qual a altura do bolo. E daí essa importância e esse valor para cada cliente nortear também a escolha dele, por qual profissional vai fazer esse bolo. Mas não é só isso. Os bolos contam histórias.
Então, por exemplo, existem casamentos que são clássicos. Então, o bolo daquele casamento possivelmente vai ter 4, 5, 6, 7 andares, né? Com bastante flores de açúcar, geralmente nas cores mais sóbrias, branco, com rendas de açúcar, com detalhes que são clássicos da confeitaria clássica. Então, o bolo clássico é diferente de um bolo de casamento moderno, de uma pessoa que é mais descolada, que vai casar na praia, por exemplo. Então, essa percepção de valor, ela é subjetiva. Ela se torna quantitativa numa margem lucrativa que a gente consegue especular, né? Mas ela é uma margem subjetiva. Por exemplo, a gente não tem como dizer se o valor agregado de um bolo, por exemplo, para a Tamires que está aqui, vale R$1.000 ou R$10.000. Vai depender da expectativa dela, vai depender dos sonhos dela, vai depender de quanto esse bolo, de quanto essa profissional vai conseguir traduzir esse sonho dela nesse produto. Conseguiu entender a diferença de valor e de preço? Ela respondeu aqui que o bolo seria a cereja da festa. Sim. Lembre você, como consumidora, quando você vai ao casamento de uma pessoa, o que que você... Primeiro, a gente chega, já olha e diz, nossa, olha a mesa do bolo, olha a quantidade de flores e tal, aquela coisa. E todo mundo, a gente come o salgado, mas os docinhos, tem gente que fica até com dó. Eu, por exemplo, tenho dó de comer os docinhos, porque eu acho que aquilo é tão trabalhoso e tão lindo que dá dó de comer. Tão pequenininho assim, colocadinho, cada detalhezinho e tal... Mas tem gente que quer comer logo, saber o gosto que tem aquilo, né? E ninguém, eu pelo menos, não conheço pessoas que digam, não, vamos embora porque vai partir o bolo. É justamente o contrário, as pessoas dizem, eu só vou embora depois que partir o bolo. E isso é tão característico da nossa cultura, a importância do elemento do bolo na festa, que as pessoas entendem que a festa está acabando quando o bolo é partido. É assim ou não é? Quando parte o bolo e distribui o bolo no casamento, no noivado, as pessoas dizem, pronto, agora acabou a festa. Significa que provavelmente já acabou a comida, que já é para ficar só os familiares, os convidados que não são tão íntimos já podem ir embora. É assim ou não é? A gente não entende dessa forma? Comentem aqui nos comentários para mim, coloca aqui. Sim, o bolo diz muito sobre os noivos, o bolo diz sobre o estilo deles, sobre a festa deles. E o bolo é um elemento a ser pensado, a ser planejado detalhadamente, assim como é planejado os convites, como é planejado a vestimenta, como é planejado o local do espaço. A gente, quando vai fazer uma festa, organizar um evento, por exemplo, como um casamento, que foi os exemplos que a gente estava dando aqui, né? A gente faz a lista de convidados, a organização inteira do casamento começa pela lista dos convidados, quantos convidados serão, qual vai ser o estilo da festa, o horário da festa, né? E qual é ali o perfil dos noivos, o que é que eles querem para a cerimônia deles. E em cima disso tudo é construído, os docinhos, os bolos, o cardápio, o buffet, a decoração, as cores do espaço, em cima de tudo isso. Imagina você ter um casamento que as pessoas não se planejaram, não se organizaram e acham que o bolo é supérfluo, é besteira, que ele vai deixar para escolher lá na última hora. E aí ele não se planeja, não reserva, né? Não contrata logo a confeiteira que vai fazer o bolo e chega no dia do casamento, não tem confeiteira disponível para fazer. O bolo não tá pronto, ele tem que ir na padaria, por exemplo, comprar um bolo de padaria e colocar lá na mesa, né, do casamento dele. Me contem aí vocês no comentário qual seria a reação, não só dos familiares ali, mas de todo mundo que participa dessa festa. Me contem aqui. Tereza tá dizendo, eu só saio quando parte o bolo. E se não for partir, eu perco a classe. Minha gente, eu também conheço algumas pessoas que acham um pecado. Eu também já falei, também acho, concordo com esse posicionamento de que é um pecado a pessoa fazer aquele bolo todo cenográfico que não tem bolo para partir na festa. Porque a nossa cultura brasileira, o bolo é o rei, minha gente. O bolo é o símbolo da felicidade, da prosperidade, o símbolo de você compartilhar, né, a sua felicidade com outras pessoas, de reunir a mesa. Então, o bolo é algo muito importante. Essa importância que tem é o valor agregado desse produto. É diferente do preço.
Pode ser que o bolo tenha custado apenas R$ 1.000, mas por todas essas definições de importância que a gente comentou aqui, ele valeria, né? Poderia custar muito mais do que R$ 1.000, muito mais do que 1.500, né? A gente tem bolos aí que chegam a 50 mil, 100 mil reais. Já imaginaram? Então, de preço que o cliente paga é aquele preço, né? É aquela quantia de dinheiro que ele paga. Mas o valor daquele serviço, né? Os benefícios daquele serviço, tudo que aquele bolo significa para aqueles noivos, vai muito além do que o preço que foi pago. Conseguiram entender claramente o exemplo entre o que é preço e o que é valor? Respondam aqui para mim se conseguiram entender direitinho. Eu me lembro ainda de uma época, para quem não é da Bahia que vai assistir essa live, né? Na Bahia a gente tem uma... Sim, o bolo é tão importante até mais do que as alianças, porque as alianças, elas são um elemento usado apenas pelos dois, né? Pelo noivo e a noiva. E é muito comum, já até aconteceu, né, de noivos esquecerem e tal, a aliança, e alguém socorrer ali na hora e tal, e passou. Mas o comentário, o burburinho que gera em torno da mesa do bolo, em torno da beleza do bolo, do sabor do bolo, vai perdurar durante muitos anos. As pessoas vão lembrar da sua festa, acredite, elas vão lembrar da festa por causa do bolo. Eu lembro, gente, de festas e de casamentos que eu fui criança. Eu lembro de bolos esculturais e lembro de bolos que eram lindos, mas que o gosto era horrível. Eu lembro também disso. Porque a nossa cultura do Brasil, ela é muito ligada ao bolo, à figura dos doces, né? Então, o valor, a importância que esse bolo tem culturalmente, né, pra gente, para os casamentos, para os noivados, para os aniversários, para qualquer festa. Bolo no Brasil é extremamente importante. E aqui na Bahia ainda tem um outro fator. Aqui a gente tem um costume cultural que o bolo tem que sobrar. Ele precisa sobrar porque tem que dar o pedacinho, mandar a marmitinha com o pedaço do bolo para os seus amigos que não puderam vir no aniversário. Isso era antes da pandemia, né? Não sei agora como é que vai ser. Mas antes da pandemia era assim, tinha que sobrar bolo, o bolo tinha que ser grande para dar as marmitinhas, para mandar para as pessoas que não puderam vir e para sobrar para a gente comer no outro dia. Então, é uma palavra, por exemplo, que é estranho para muita gente quando eles dizem assim, eu quero um bolo pequeno, porque quer pagar pouco, quer pagar um valor menor, um preço menor, mas esse bolo pequeno não é compatível com a quantidade de convidados que ele tem, com a cultura do lugar, né? Com o levar para casa no outro dia, né? E a gente, eu lembro, tá falando aqui, Tereza, tá falando, Souza Terezinha Leal. Eu peço o meu para levar para casa e eu me lembro que algumas pessoas doidas para levar também, mas com vergonha de sair com a marmita, ficava falando e apontando o outro que sai com o pratinho, né? E tem gente que espera a maioria das pessoas que estão na festa ir embora para poder sair com a marmitinha dele, com os doces e o bolo para levar para casa no outro dia. Então, assim, é algo de muita importância. Então, o valor agregado de um produto, ele sempre vai ser maior para aquele cliente, para aquele público que precisa daquele produto, do que o preço real que ele paga. Conseguiu ficar claro? Por exemplo, vou dar um exemplo da bicicleta, eu não sei como é que fala, meu Deus, mas o filho de Tereza, ele tem uma loja de bicicletas, de consertar bicicletas e tal. Então, vai que uma pessoa precisa de um pedal novo, digamos assim. Precisa de um pedal novo e vai lá na loja dele. E o pedal custa R$ 50. O cliente vai pagar os R$ 50 mais o serviço dele. Então, digamos que seja aí uns 80 a R$ 100, né? Mas o benefício de ter esse pedal consertado na bicicleta dele é muito maior. Por quê? Porque sem o pedal ele não vai usar a bicicleta. Sem o pedal ele não vai fazer as trilhas, a caminhada, ele não vai viver aquele momento com os amigos, em passeio em meio à natureza, ele vai ficar impedido de desfrutar dos benefícios de ter aquela bicicleta. Então, o preço foi 80 a R$ 100, mas o valor é inestimável, porque aquela vista que ele viu naquele dia,
Ele não vai ver novamente. Aquele pôr do sol, daquela trilha que ele fez com aqueles amigos, não vai acontecer de novo, é só aquele dia. E se ele tiver sem aquele pedal na bicicleta, ele vai conseguir fazer a trilha, ir por passeio e ver aquele pôr do sol? Não vai. Então, é a mesma coisa. Pode ser que você pague aí R$ 1.000 num bolo de casamento. Mas quais são os benefícios desse bolo de casamento? Compartilhar a alegria e a felicidade com seus amigos. Não passar vergonha de ter uma festa que não tem comida, que não tem provimento, né? As pessoas ficam constrangidas quando tem a festa, quando tem o seu evento e a comida acaba no meio da festa, né? É algo muito constrangedor. Tereza está comentando, sem contar que trabalho é diferenciado. Sim, claro, o trabalho é diferenciado e o trabalho ele é contabilizado dentro dessa parte quantitativa do preço, né? O trabalho diferenciado ele vai contar nas horas que a pessoa ocupou para fazer aquilo, vai contar no quanto de sabedoria, de conhecimento que aquele profissional tem para fazer aquele serviço, né? Por exemplo, um profissional que tem aí especializações em algo que ele faz, é lógico que a hora de trabalho dele vai ser mais valorada, ou seja, vai ter um preço maior e um valor maior, uma importância maior do que um profissional que não é especialista em algo, né? Então, tudo isso precisa estar equiparado. Então, ao trabalhador, eu quero deixar essa frase também com vocês. Isso é até bíblico. Ao trabalhador é justo o seu salário. Não existe possibilidade de uma pessoa trabalhar sem receber o seu salário justo. Isso é condição análoga à escravidão. E a gente não está aqui para isso, né? A gente precisa levantar a bandeira de que é justo pagar o salário certo e justo de quem está fazendo um serviço, um trabalho para você. Então, por exemplo, já falei aqui, tem 3 razões pelas quais as pessoas compram, né, de você. Compram o seu serviço, compram o seu produto. A primeira vou citar o meu exemplo, né? Ela quer um bolo de casamento, de noivado, de aniversário, enfim, mas ela não sabe fazer. Então, quem sabe fazer dentro dos parâmetros, dentro das regras, dentro da segurança, da estabilidade, da textura, dos sabores e, enfim, de todos os detalhes que a gente tem no bolo, é a confeiteira profissional, no caso a Amaroli. Então, ela me contrata para prestar esse serviço para ela e oferecer esse produto porque ela não sabe fazer. Então, é justo eu ter esse trabalho, fazer com toda a perfeição, com todo amor e não receber o meu salário? Porque essa pessoa acha que não vale aquilo. Se ela acha que não vale, ela deve procurar outra profissional. Ou então ela deve aprender a fazer o negócio dela, porque ela vai ver quanto trabalho que dá. E esse é o segundo grupo. Aquele grupo que sabe fazer aquilo, mas ele sabe que dá muito trabalho, que tem muito custo e ele prefere consumir, né, de outra pessoa. Eu, por exemplo, consumo comida, consumo pães, eu sei fazer isso tudo, mas eu consumo de outras pessoas, porque ou eu gasto tempo trabalhando, ou eu gasto tempo fazendo aquilo que eu gosto de comer. Então, se tem outra pessoa que faz e que faz muito bem, por que eu não vou comprar dessa pessoa só porque eu sei fazer? Então, tem coisas que não são viáveis. Para mim, hoje, compensa comprar pão na mão de outras pessoas do que eu passar a tarde inteira fazendo pão para mim mesma comer, entende? Então, esse é o segundo grupo de pessoas. O primeiro vai comprar de você porque ele não sabe fazer. Ele não tem habilidade para fazer e só você resolve o problema dele. Eu, por exemplo, não sei consertar uma bicicleta. Malmente sei montar uma bicicleta e olhe lá. Tem anos que eu não ando de bicicleta. Então, se eu compro uma bicicleta e eu tenho um problema com ela, é óbvio e claro e nítido que eu vou levar para o filho de Tereza, consertar, cuidar da minha bicicleta. Porque eu sei que ele vai cuidar muito bem, porque vale a pena pagar para ele fazer esse serviço. É algo que eu não sei fazer, né? E eu vou ficar feliz de pagar para ele fazer esse serviço, porque ele vai continuar trabalhando aqui perto. Toda vez que eu precisar de um serviço, eu sei que eu vou ter ele ali para fazer para mim. Então, é maravilhoso você ter essa rede. O segundo grupo é esse, que sabe fazer, mas é viável para ele mesmo assim consumir de você, ou consumir de outras pessoas. Então, tem muita gente que sabe fazer bolo. Vários tipos de bolo, como eu falei aqui. Cada trabalho é diferenciado e cada pessoa tem as suas técnicas, a sua linha, o seu diferencial, que é exatamente ligado a esse valor, né? Mas ele sabe fazer. Mesmo assim, por exemplo, eu tenho a sorte de ter colegas confeiteiras, pessoas que trabalham também na confeitaria, que são consumidores e clientes meus.
Por quê? Porque eles estão atendendo o cliente deles enquanto precisa de alguém para fazer para eles. E eu tô aqui para isso. Então, ninguém deve desvalorizar, né, o serviço e o trabalho do outro. Porque você, no fundo, não conhece. A percepção de valor é menor para o público que não conhece aquele serviço, aquele produto. Que para ele não é importante. Por exemplo, pode ser que para o público normal, comum, tem aí 50, 100, 200 confeiteiras oferecendo bolos de todos os valores e ele pode simplesmente, livremente escolher qual é o mais barato, qual é, enfim, pelas razões que ele quiser consumir dessa consumidora. Mas um público, por exemplo, de alérgicos, eles não têm essas possibilidades todas. Quando se encontra, é uma confeitaria, 2 confeitarias por estado, por cidade, né? Que faça esse bolo e esse serviço seguro para eles. Então, quanto que vale esse bolo, esse doce, essa comida para esse público de alérgicos? Para eles vale muito. Pagar R$ 50 num brownie, para eles não é nada. Porque o benefício de consumir um alimento que não vai trazer problema para a saúde deles, que vai ser seguro para eles consumirem, de uma pessoa que está ali doando o seu tempo, doando esforço, adquirindo conhecimento para fazer esse alimento para eles, né? Tem todo um valor. Então, é diferente. Pode ser, por exemplo, que para a galera que não anda de bicicleta, vou usar o exemplo de Beto aqui mais uma vez. Sim, Tereza, muita diferença, muita diferença. Tereza comentou aqui, um bolo feito com margarina é diferente daquele que é feito com manteiga de qualidade, portanto o preço é outro, sem contar o sabor. Totalmente diferente, gente, totalmente diferente. E quem acha que isso não é verdade é porque não conhece nem margarina e nem manteiga. Porque se você pensar como os produtos são totalmente diferentes de sabor, de textura, como eles se comportam, a mudança, né, do produto quando ele é processado, quando ele é utilizado de tal forma, você já vai saber que é um bolo completamente diferente, né? E não tem nem comparação. Você compra aí 1 quilo de margarina, eu vou dizer que deve estar agora de uns 13, 14 reais, né? 1 quilo de margarina. Você vai comprar 1 quilo de manteiga de qualidade, você vai comprar aí por 45, então é 3 vezes mais a manteiga. É óbvio que só esse produto vai impactar diretamente no preço final, né, do bolo. É óbvio, completamente diferente. Mas então, trazendo o exemplo do Beto novamente, pode ser que, por exemplo, para mim, que não ando de bicicleta, o serviço dele não tenha tanta importância. Mas para a galera do bike, do circuito de bike, que faz trilha todo dia, que precisa da bicicleta funcionando, né, funcionando perfeitamente para a segurança deles, o serviço de Beto e os produtos que ele vende é de extrema importância. Então, não é porque não é importante para mim que esse produto não tem valor. Né? Não é porque eu não utilizo esse serviço ainda que não é importante que tenha na cidade, porque caso eu queira comprar uma bicicleta, tô só dando exemplos, tá? Caso eu queira comprar uma bicicleta, entrar no grupo desse de bike, eu vou precisar. E se aqui na cidade não tiver, como é que vai ser, né? Então, quanto mais desenvolvimento, quanto mais empreendimentos, quanto mais serviços de preferência, né, de verdade, de qualidade, com responsabilidade, né, com diferencial tiver na minha cidade, melhor para mim, melhor para todo mundo, né? É assim que a economia vai girando. Quem compra com Beto paga para ele, Beto é cliente de outras pessoas e vai pagar para outras pessoas e o dinheiro vai circular e todos nós vamos trabalhar e vamos crescendo e ajudando. Todos nós somos clientes em determinadas esferas de certos produtos e serviços e todos nós podemos ser empreendedores também. Então, basta que a gente entenda, né, que aprenda, que é o que a gente está propondo aqui nessas terças da ADM, compartilhar conhecimento bom, de verdade, relevante, importante, né, para quem é empreendedor, para quem está começando agora, ou para quem já tem anos, né, empreendendo, mas que não tinha noção desses princípios, né, não tinha noção de gestão de negócios. Isso é extremamente importante. Ficou claro o exemplo a diferença entre preço e valor? Ficou claro para vocês?
essa é uma live bem curtinha, porém de um conhecimento muito aplicado, muito importante, e que vocês que estiveram aqui comigo podem reassistir, vai ficar salvo no IGTV, podem compartilhar para quem não estava aqui, mas que precisa desse conteúdo e você sabe que precisa, então você vai lá e manda para ele, olha, assiste aqui essa live que tem um conteúdo maravilhoso para você aprender, anota, põe em prática, porque não basta só assistir, a gente precisa praticar tudo que a gente ouve, a gente precisa praticar, porque se a gente não colocar em prática, a gente não aprende, não vai fazer sentido só assistir as lives, né? Obrigada, Ter, por ter estado aqui. Obrigada, Dai, todo mundo que entrou, que participou e que vai assistir depois. E na quinta-feira, deixa eu dar um aviso especial. Na quinta-feira à noite, a gente vai ter uma live extra da Terça de ADM. É do projeto Terça de ADM, mas vai precisar acontecer na quinta. E ela vai ser feita com a Mônica, que foi a minha professora de marketing da faculdade. E ela vai trazer presente para todo mundo que estiver na live. Vão ganhar um planner lindo, maravilhoso que ela está fazendo para a organização do seu negócio. Então, já compartilhe essa novidade, essa notícia. Convido os amigos empreendedores. Na quinta noite eu vou divulgar tudo direitinho, o card certinho aqui, tá bom? Obrigada pela presença. Um cheiro, Deus abençoe todo mundo e até quinta na Terça da ADM.